Continuando, tá gravando. Pode seguir, Valério. Já entrou o pessoal aí? Já, pode seguir. Bom, então, só recapitulando assim rapidamente, nós já falamos um pouco sobre o receptor, estamos falando sobre o transmissor, que, né, na verdade, algumas qualidades que precisam ter, que hoje a grande maioria aí, ainda mais agora com esse negócio de muitos repetidores comerciais foram desativados. Então, quem quiser fazer repetidor tem rádio à vontade aí no mercado para comprar e barato, né? Bom, então vamos lá. Outro ponto, outro aspecto importante, né? Nós vamos falar, assim como lá no receptor, você tem dois pontos que você tem que extrair de lá, que é o áudio e o core, que na verdade é os quells, né? Aqui no transmissor, você tem que separar lá a entrada de áudio, onde ele vai receber o áudio para ele poder transmitir, né? Então tá lá, entrada de áudio, duas formas de se obter, mais ou menos parecido lá com o receptor, que você pode tirar do alto-falante ou então tirar lá de dentro do circuito, fica uma coisa mais bem elaborada, né? Aqui também você pode colocar na entrada do microfone. Se você colocar na entrada do microfone, guardadas as proporções, vai ser um tanto quanto parecido quando você buscar o áudio lá do alto-falante do rádio lá no receptor, né? Qual é a vantagem de você entrar com áudio no microfone? É mais fácil de encontrar. Você vai lá, vê o pino do microfone, liga lá e acabou. Desvantagem, dificilmente manteremos o áudio plano. A exemplo lá do receptor, como nós falamos isso aí, quando a saída lá do áudio lá. Oriundo da estação que está acionando a repetidora. E a segunda, ao invés de você entrar na entrada do microfone, você procura lá no circuito do rádio onde é que está a entrada do modulador. Então você vai bypassar aqueles circuitos lá do rádio e ao você fazer a entrada de áudio no modulador do rádio, qual é a vantagem? A grande vantagem, né? Vamos manter o mesmo áudio plano oriundo da estação que está acionando a repetidora, pois esse não passará pelo circuito do pré-amplificador do transmissor. Então, como nós falamos lá no receptor, quando você tira o áudio lá do receptor, do discriminador, e injeta aqui no transmissor, no modulador, o que vai acontecer? Quando o radioamador que está acionando a repetidora, o áudio dele vai sair no final, lá no transmissor da repetidora, é exatamente como ele é, né? Os mesmos níveis de grave, de agudo, esse negócio, ou seja, com a mesma qualidade que ele entrou, ele vai sair. Se ele entrar com qualidade ruim, vai sair com qualidade ruim. Se ele entrar com qualidade boa, vai entrar com qualidade boa. Isso aqui parece ser bicho de sete cabeças, mas no fundo, na prática, não é não, tá? Bom, vamos lá. Acho que travou. Tá. Então nós falamos, no receptor você tem que ter dois sinais, ou seja, duas ligações, lá a saída de áudio e os quells, vamos botar assim, né? E no transmissor, o áudio, a entrada de áudio, e o que vai sinalizar para o rádio que ele tem que transmitir, que é o quê? O PTT. Esse aqui é fácil, porque esse aqui é no nível lá do PTT mesmo, onde o PTT é ligado. Então, ou seja, no PTT, sinal proveniente da controladora que irá acionar o transmissor. Ou seja, é um apertar de PTT automático, né? Aí a controladora vai acionar a transmissão através desse local. Isso aqui é um ponto bem fácil de se achar no rádio. Bom, aqui é um exemplo de placa controladora, né? O que essa placa controladora faz? Essa aqui é uma Electra da Hamtronics, né? Bastante utilizada em repetidora. O que ela vai fazer? Ela vai fazer vamos dizer assim, o intercâmbio entre o receptor e o transmissor. E ela que vai também controlar o tempo, que é aquele tempo lá dos 3 minutos que nós colocamos que a repetidora pode ficar no ar, né? Ela, através de comando remoto, vai permitir que você desligue a repetidora remotamente. Mas o que? Essa repetidora aqui, por exemplo, esse circuito integrado aqui é um circuito de gravador, é um gravador de voz. Então, por exemplo, você pode gravar mensagens na repetidora, que aí ela programa aqui para ir ao ar de acordo com o que você selecionar lá. Se eu não me engano, não sei se é esse aqui ou esse aqui, é o circuito integrado que recebe o DTMF, não só do controle remoto, como também se houver lá subtom, se você programar subtom. E aqui tem, que não está dando para ver a entrada, mas duas tomadazinhas DB9, aquelas usadas muito nos computadores antigos, que é aqui que você faz as ligações para entrar na repetidora. Então, é o seguinte, a controladora ela funciona também com os 13,8 volts lá que vão para os rádios, e basicamente você vai ter aqui a entrada
de áudio do receptor, do core do receptor, lá que é o que informa para ela a abertura de squelch, a entrada de áudio do transmissor e o PTT. E o resto, essa controladora aqui vai fazer o trabalho para você. E ela tem outras funcionalidades, como, por exemplo, você pode botar comandos remotos, relé remotos para você aumentar e diminuir a potência do transmissor. Ela tem uma entrada também para você botar um alarme na cabine, se por acaso alguém entrar lá na cabine, vai soar um alarme pelo próprio rádio, tá? Você programa lá. Ela tem N programações, é uma controladora de muito boa qualidade. E existem outras aí no Brasil também, aqui no Sul acho que tem rádio amador lá que fabrica também de excelente qualidade. Então, basicamente, recapitulando, né? Temos o receptor, temos o transmissor e tem a placa controladora que, na verdade, faz a interface entre o receptor e o transmissor. Então, aqui, ó, que é a placa controladora. É uma placa que, conforme o próprio nome sugere, controla todas as opções da operações da repetidora. Verifica se está chegando o sinal do receptor, recebe o áudio do receptor, aciona o transmissor, entra com o áudio do receptor no transmissor, grava e emite o identificador em CW ou fonia, obrigatório por lei, e mensagens de interesse dos radioamadores, controla o tempo máximo de cada câmbio, obrigatório por lei, aceita comandos remotos para ligar e desligar a repetidora, também obrigatório por lei, bem como outros de interesse do acionamento de alarmes, comandos para baixar e aumentar a potência do transmissor, dentre outros, né? Tem N programações que você pode fazer aqui, o próprio CW, o BIP, escolher o BIP que for melhor lá, que você achar mais bonitinho, etc. Emite sinais de monitoramento de falta de energia elétrica, por exemplo. Também, a gente pode fazer uma programação, se a repetidora vai estar trabalhando com a fonte e uma bateria, e lá a fonte carregando a bateria, se houver falta de energia, por exemplo, a gente utilizava a nossa repetidora aí e fazíamos isso. Ele dá um bip, ele dá um primeiro bip antes do bip da repetidora. Então, se está faltando energia elétrica. Ô, Valério, Valério, cortou teu áudio aí. Aconteceu alguma coisa com teu áudio aí. Tá, tem áudio? Agora sim, pode Voltou, falar. voltou. Pode mandar. Caiu Parou de novo, hein? Parou de novo. E agora? Agora tem áudio, pode falar. Onde eu parei aí? Boa pergunta. Você estava não sei. Ele estava falando sobre a fonte e a bateria lá na repetidora que ele usa. Ah, sim. Então que ela avisava quando faltava energia. Isso aí. Isso, é o BIP de vigilância, Valério. Isso aí. Emite sinais de monitoramento de falta de energia elétrica. O último tópico aqui, né? Quer dizer, você pode programar a repetidora para ela te avisar. Faltou energia elétrica, ela está funcionando na bateria, ela dá um bip antes do bip de cortesia. Eu sei, opa, está faltando energia. Então, eu tenho, no nosso caso aqui, por exemplo, a gente fazia o seguinte, o que se tinha uma valia para nós? Primeiro, para saber que está faltando energia lá, temos que ficar monitorando, senão vai esgotar a bateria. E segundo, diminuir a potência, porque aí a bateria vai ter uma durabilidade maior, né? Então, ou seja, são recursos que a placa controladora te dá, esse tipo de placa controladora, por exemplo. Bom, aqui é um outro item necessário na repetidora, que é o duplexador ou filtros de cavidade, né? Quer dizer, que na verdade são filtros que chamado band pass, band reject, né? Quer dizer, eles fazem passar a banda e rejeitar a banda para que seja filtrado interferências no repetidor. Normalmente esses repetidores costumam estar, é comum estarem instalados em locais com bastante interferência, né? Como por exemplo no nosso caso aqui o Morém, é uma poluição de radiofrequência violentíssima. Então o duplexador ele tem um papel fundamental em evitar a entrada de sinais indesejados lá no sistema da repetidora e também fazer com que, nós vamos ver um pouquinho mais à frente aí, você possa utilizar uma antena só, que é o ideal
para o repetidor, ou seja, ele vai fazer uma filtragem de forma que o transmissor, quando estiver no ar, não diminuir a sensibilidade, não fazer diminuir a sensibilidade do receptor, e, entre outras vantagens de utilizar o duplexador, né? Então, olha lá, na verdade, é um filtro de isolação, né? Esse é o principal objetivo de usarmos o duplexador. Isolação. O objetivo é impedir que o sinal do transmissor da repetidora ou qualquer outro nas proximidades alcance o receptor, degradando o seu desempenho, quer dizer, caindo o sinal, aumentando o nível de ruído. A repetidora não terá bom desempenho se o transmissor dessensibilizar o receptor. Ou seja, é muito comum, mesmo você, às vezes, separando, vamos ver aqui, você, não vou usar o duplexador, não tem duplexador, é caro. Eu vou fazer o seguinte, vou separar as antenas a uma certa distância, e aí eu vou tentar montar meu repetidor assim. Só que é muito comum, quando você aciona o transmissor, o nível de sensibilidade do receptor cai, além de interferências que porventura existam na região, né, no local. Então, dessensibilizar significa reduzir a sensibilidade por causa de ruído ou sobrecarga de radiofrequência nos amplificadores de entrada do receptor. Com isso, permite o uso da antena, e a gente vai ver em seguida. Aí nós nos perguntamos, né, por que não usarmos duas antenas? O método mais barato e normalmente menos eficiente, se conseguir a isolação necessária, é a utilização de duas antenas. Isolação entre duas antenas é um problema complexo e grandemente influenciado por inúmeros fatores. Alguns deles, separação das frequências utilizadas. Por exemplo, é mais fácil você utilizar duas antenas numa repetidora de UHF, porque a separação é 5 MHz, então muitos desses problemas aqui você não vai ter, ou vai ter com muito menos intensidade, né? Do que, por exemplo, 600 kHz, que é o caso aí das repetidoras de VHF, né? 144 MHz. Separação das frequências utilizadas, largura de banda do sinal, né? E quanto de potência e ruído o transmissor utilizado gera. Aquilo que nós falamos, se você puder utilizar o transmissor com o mínimo de potência possível, é o recomendado, né? A qualidade dos filtros do receptor, de quanto de degradação o mantenedor vai achar aceitável no sinal de recepção. Ou seja, se você tiver um receptor que não tenha boa qualidade, ele, sem o filtro de cavidade, você usando duas antenas, também você vai ter problema ali. Então, quer dizer, não é recomendável você utilizar duas antenas, vai ter uma dificuldade enorme, normalmente vai ter muitos problemas, né? E continuando, outro fator complicador é o tipo de antena que utilizaremos e a distância física entre elas. A isolação, neste caso, também pode sofrer muito com antenas na mesma torre. Podemos obter uma isolação satisfatória com 7 metros de separação na vertical em VHF e nenhuma isolação em 30 metros horizontais. Ou seja, se eu botar duas antenas na vertical, elas vão gerar um efeito mais positivo em termos de separação, de isolação, do que você botar antenas e separar elas de forma horizontal, que você vai requerer muito mais distância entre uma e outra. Então, aqui a figura, né, duas antenas, se você for utilizar de forma vertical, e aqui na horizontal. Não é recomendável diante de todos os problemas que normalmente você vai ter. Então, lá, a figura mostra como deve ser a isolação vertical, letra A, aqui. A antena de recepção deve ser sempre a mais alta da torre. A separação horizontal deve ser evitada, uma vez que a distância necessária entre as duas antenas pode ser da ordem de dezenas de metros, o que torna essa opção impraticável. A isolação horizontal só é considerada quando se tem antenas separadas por grande distância, ligadas por um sistema de link em uma banda diferente de operação. Aí já estamos falando até de link aqui, né? Aí um desenhozinho para se entender um pouco mais também. Quando você utiliza duas antenas, a tua área de cobertura também muda, né? Outro importante que se deve levar em consideração ao usar uma só antena é a cobertura da repetidora. Veja na figura ao lado, o circuito verde representa a área de cobertura do receptor. O círculo vermelho é a área de cobertura do transmissor. Com isso, uma estação A, estando dentro da área de cobertura do receptor, poderia facilmente acionar a repetidora, mas não teria uma boa recepção,
Já a estação B poderia ouvir o sinal da repetidora e seguir acioná-la. Ou seja, há um defasamento aí entre a recepção e a transmissão, né? Então, você utilizando o ideal, como nós falamos aqui, quer dizer, há situações que você até mesmo usando o duplexador, mas aí é um desdobramento dessa questão de instalação e utilização de repetidores. Quando você vai necessariamente, talvez ter que utilizar mais de uma antena, quando você está tendo problema de interferência e tudo, mas mesmo assim, o ideal é usar o duplexador. Aqui nós temos um exemplo ideal, né? Que é então aqui temos o radioreceptor da repetidora, aqui um exemplo de frequência, a entrada de um repetidor 144.770. Aí você tem aqui o transmissor, eles interligados através da placa de controle, da controladora, que é o audiocontrole. A controladora fica entre os dois rádios aqui. A saída de radiofrequência vai para o duplexador e do duplexador para a antena. Então, resumindo, receptor, aqui entre os dois vai a plaquinha controladora para fazer todo o controle entre o receptor e o transmissor, para ele funcionar de forma automática. E os dois, tanto o receptor quanto o transmissor, a saída ligada no duplexador que vai para a antena. Então está aqui as duas estações, transmitindo e recebendo. Então, na verdade, isso aqui sintetiza o funcionamento da repetidora. Bom, agora falar um pouquinho do duplexador, né? Como funciona o duplexador? Ele é um filtro, passa a banda, rejeita a banda. A gente vai ver que tem duas regulagens ali a serem feitas, né? No nosso caso. Como o nome já diz, ele é composto por um filtro que permite a passagem de sinal enquanto rejeita a passagem de outro. Nós vamos ver a figura seguinte. Então, duas cavidades são ligadas em série. Aqui a gente está fazendo um exemplo com duas cavidades. Dois filtros de cavidade, né? No caso de repetidoras de VHF, é comum utilizarmos 3 na recepção e mais 3 na transmissão, devido à nossa proximidade de 600 kHz entre a transmissão e a recepção, né? Então, aqui, duas cavidades, nesse exemplo aqui, duas cavidades são ligadas em série com a saída do transmissor e as outras duas no receptor. Cada cavidade tem duas funções: deixar passar o sinal desejado e impedir ao máximo a passagem do sinal indesejado. O que é isso aí? Então, aqui está o exemplo de duas cavidades. O receptor você liga nessa parte aqui do duplexador. Desculpa, aqui é o transmissor e aqui é a antena. E aqui o filtro, né? Essa regulagem aqui em cima é onde você faz a regulagem da banda, da frequência que você quer que passe o máximo possível. E aqui, no filtro de sintonia de banda rejeitante, que a maioria dos duplexadores aí ainda utilizam, né? É um stubzinho aqui. Então, você regula aqui qual é a frequência que você quer rejeitar, ou seja, que você quer que não esteja ali presente naquela passagem ali. Aqui, como você faz a regulagem de um filtro duplexador, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, para uma repetidora na frequência de 145.370, observe. A linha amarela é o transmissor. Então, aqui você vai fazer a medição. Na frequência de transmissão, todo o sinal dele passa pela cavidade. Sua atenuação é menor que 1 dB. Então, está aqui em cima, aqui, 0 dB. Quase não tem queda quase nenhuma. Então, o sinal dele passa pela cavidade. Sua atenuação é menor que 1 dB. Ali. Já na frequência de recepção, 600 kHz abaixo, há um mergulho profundo onde o sinal é atenuado em 90 decibéis. Aqui, você vê que o transmissor vai entrar aqui, na frequência do receptor, ele vai estar totalmente atenuado, para ele não interferir lá na entrada do receptor. Então, ele atenua na frequência do receptor a quase 100 dB, e lá, quando ele chega na frequência dele de transmissão, ele não tem atenuação nenhuma. E o contrário é o receptor. Então, praticamente qualquer espúrio do transmissor na frequência de recepção, 144.770, será eliminado. É aqui que ele faz a filtragem. E na linha vermelha é a recepção. Aí é o contrário. Na frequência de recepção, ele está deixando totalmente passar o sinal. Quase nenhuma perda, em torno de 1 dB ali de perda. Aproximadamente isso. E quando ele chegar lá na frequência de transmissão, ele vai estar ali próximo a 100 dB de atenuação. Isso aqui é o ideal. Então, olha lá, a linha vermelha é a recepção
funciona do mesmo modo que a transmissão, mas com as frequências invertidas. Então, o papel do duplexador é isso aqui, é deixar com que a frequência de recepção não se misture com a de transmissão e vice-versa. Então, ele filtra e rejeita, ao mesmo tempo, para poder fazer uma filtragem de melhor qualidade. Bom, podemos usar, aí falando agora da antena, né? Então, vamos falar dessa parte aí do repetidor, que talvez seja, como na nossa estação, a parte mais importante, né? Podemos usar diversos tipos de antenas, de acordo com os objetivos do alcance desejado para a repetidora, bem como de acordo com a topografia do local, de forma a tornar a repetidora o mais eficaz possível. Vídeo apresentação sobre funcionamento de antenas. Aí, acho que até o Humberto, que depois vai fazer uma apresentação sobre antenas, provavelmente ele vai se entender isso aí melhor mais à frente, né? Mas a antena é fundamental de acordo com o objetivo que você queira atingir. Por exemplo, eu lembro que o Fábio sempre falava isso, desde que a gente começou a lidar com repetidores aqui em Petrópolis, que o recomendado, acho que se eu não me engano pelo Antena Handbook, que quando você está próximo a litoral, por exemplo, nós aqui estamos próximos ao oceano, né? Então, se você botar uma antena, por exemplo, ali no Morém, uma antena omnidirecional, você vai perder, você vai jogar radiofrequência fora lá para o oceano, no meio do oceano. Então, o ideal, nesses casos, é você utilizar uma antena direcional, jogando, vamos dizer assim, fazendo com que a performance da repetidora venha para dentro do local e só o resíduo, a relação frente-costa da antena lá, a traseira da antena já vai dar uma cobertura mais do que ideal para vamos dizer assim, ali para as áreas que estão mais voltadas ali para o oceano, né? Então, ou seja, aí você tem que fazer um projetinho e ver qual é a melhor antena que eu posso utilizar aqui. Aqui nós temos aqui, na prática, alguns exemplos, né? Esse aqui é o local onde hoje está a 147.390, no Morro da Bandeira, mais conhecido como Morro do Torres do Morém, em Petrópolis. Lá onde ela está, oficialmente nós temos 1.530 metros de altitude ao nível do mar. A antena está aqui, ó. Se eu não me engano aqui, esse aqui é o Beto, aqui é o Fábio, aqui é o Humberto e acho que aqui é o Fialho, né? Foi o dia que a gente estava instalando lá a antena. O Humberto estava fixando... Lá nós trabalhamos com 2 direcionais de 3 elementos, justamente o mar está para o lado de cá, ó, e a antena é direcionada para lá, quer dizer, a cobertura ali total. Então, ou seja, essas aqui são as antenas da 147.390 lá no Morém. E essa aqui, uma torre um pouco mais abaixo, vocês podem ver que a altitude aqui é 1.462 metros, né? É onde está uma antena que a gente, como estamos ligados lá, a Defesa Civil e tudo, a gente faz a manutenção para ele, porque senão acaba no fim que na prática a repetidora não funciona. 154.110, a antena dela é essa colinear aqui de 4 elementos, ó, né? Nós na época ainda estávamos mexendo nas nossas antenas que ficavam aqui, a 390 ficava aqui. Então essa aqui, ó, a repetidora que a prefeitura, SAMU, Defesa Civil, todos utilizam aqui a área de trânsito aqui da cidade, utiliza essa repetidora, fica aqui a 1.462 metros, lá no Morém, é um pouco mais abaixo do que essa daqui. Essa aqui é lá na cabeça mesmo, no topo do morro. Aqui uma fotografia lá do Morém, ela não é atualizada, está um pouco antiga, né? Mas para você ter uma ideia de como é lá a cabeça do morro lá. Esse prédio aqui, tijolinho aqui, era da Petrobras, ele hoje está desativado, a Petrobras não utiliza mais nada lá. E aqui são diversas as televisões, broadcasting, rádios, aí, etc, etc. Bom, essa foto aqui é o interior da cabine da 110, 154, 110, a bateria, a fonte carregador, né? Ali ela carrega a bateria, ao mesmo tempo alimenta o sistema, e na falta de energia aciona a bateria para alimentar os rádios. 2 rádios Motorola e uma cavidade, um filtro duplexador. Nesse caso aqui ele tem 4 cavidades, tá? Porque a separação é 4.600 kHz, então isso aqui é o suficiente. E aqui tem a saída de antena, está aqui embaixo, ó, tá vendo? Saindo a antena, então uma repetidora está aqui, ó, fora a antena está lá em cima.
Essa aqui estava na bancada, é a 390 fonte, o equipamento, que é um Vertex, um VXR 7000, e o nosso duplexador, que é o nosso da 390, repetidora de rádio amador, são três filtros de cavidade para recepção e 3 para transmissão. E vocês observem que aqui, ó, há uma interligação entre a recepção e a transmissão que vai para a antena. E aqui, um lado entra a saída do transmissor e o outro entra a saída do receptor. Aqui é para você ter uma ideia como a gente escolhe o rádio. Isso aqui é um Vertex, um FTL 2011, usado na transmissão, rádio muito bom para transmissão de repetidor. Isso aqui é um Kenwood 241, se eu não me engano, que é um receptor que hoje nem o display acende mais. Para vocês terem uma ideia, já funciona assim há 12 anos, tá ligado lá. Esse equipamento hoje está na 145.490, tá ligado lá. Né? Foi feito dentro de um gabinete, montado dentro de um gabinete de computador, de PC. Então tem aqui o transmissor e o receptor. Aqui o interior dele, ó, a placa controladora, aqui a ventoinha, a entrada e saída da antena, aqui os relés de acionamento da ventoinha e tal. Aqui uma pontezinha para fazer as entradas. Então, ou seja, é bem simples, né? Está ali a controladora fazendo tudo. Aqui, novamente, os filtros os duplexadores. Então, mais uma vez, na prática, né? Aqui você regula a frequência que você quer que passe. Por exemplo, se aqui é a transmissão, a frequência de transmissão você vai afinar para que ela passe o mais eficiente possível aqui. E aqui do lado, o stubzinho, que dá para ver melhor aqui, ó, onde você faz a rejeição. Ou seja, aqui você vai regular de forma que ele rejeite, ou seja, a maior, em tese, vamos dizer assim, você vai buscar aqui a maior estacionária possível para essa frequência aqui que está do outro lado. E aqui você vai regular a frequência, no caso, se você quer transmissão, você vai regular de recepção aqui, para ela passar o máximo possível, bandpass, e rejeitar o máximo possível a frequência que tá regulada aqui. Basicamente, isso aí é funcionamento. Aí é lá na cabine da 110, 154, 110, um dia de manutenção lá, o Fabinho estava fazendo o rancho lá, eu, o Fábio e o Humberto, PY Tango Novembro, que acho que está aí nos assistindo. Aqui uma outra visão lá do Morem, né? Ali estava o pessoal lá instalando a antena e as outras antenas aqui, os outros equipamentos. Aí o Fabinho lá conseguindo uma proeza, né? Utilizar um analisador de antena naquele ambiente poluído. Muitos até nem teriam coragem de utilizar com medo de queimar, né? Porque o nível de radiofrequência é altíssimo. E aqui é uma bibliografia do que a gente utilizou para fazer essa apresentação e agora no mais aberto a todas aí perguntas, troca de ideias, informações, etc, etc, etc. Beleza, gente? Nós temos aí, então, 10 minutos, né? 9 minutos e meio aí para se alguém tiver alguma consideração, alguma pergunta, aproveita que esse é o momento de finalizar aí essa... Oi, eu tenho uma pergunta para fazer em relação à parte de proteção elétrica, a fonte, essa parte assim, porque a energia elétrica normalmente nesses lugares é muito inconstante, né? Você recomendaria alguma ideia de como deveria ser feita essa parte da proteção elétrica da repetidora? Cacau, no nosso caso aqui, nós não estamos utilizando lá, mas o recomendável de cara é você usar um transformador de isolação. Ou seja, um transformador que você vai receber 220, no outro lado vai ter 110, ou ele pode ser 127 no caso, né? 220 para 127, ou 127 para 127, ou 220 para 220. Tem que se ter muito... Ok. Mas só que tem que ter muito cuidado, porque não são esses transformadores que se encontram no mercado aí, porque esses transformadores são chamados autotransformador. Qual é a diferença? A diferença de um autotransformador é que o primário não é isolado do secundário. E um transformador de isolação, o primário tem que estar totalmente isolado do secundário. Aí você já dá uma proteçãozinha razoável. Entendeu? Sim. Olha, por incrível que pareça, eu não sei se os outros sistemas protegem. Lá no Morem, pelo menos que eu lembro, nós nunca tivemos problema de queima de equipamento lá sobre de se admirar, né? Mas, por exemplo, transformadores e tem outras aterramentas, esse negócio todo, mas no nosso caso lá, a gente até não ideal lá não, entendeu? Tá, o próprio transformador de isolamento estão para colocar lá e até hoje nós não colocamos.
Obrigado. Tem um adendozinho aí, Valério, acho que pode ser colocado aí. Nós temos dois tipos de proteção, né? Que você pode fazer numa estação, seja ela onde for, no Morém principalmente, né? Ou qualquer lugar que fique uma repetidora. Ou você isola ela completamente, ou você aterra ela completamente. Nunca fazer metade. A metade da coisa é que complica tudo. Isolar ela completamente é você deixar ela flutuando do sistema. Entendeu? Uma bateria, tarari, tarará, uma antena, tudo bonitinho. E deixar ela completamente aterrada, você aterrar a cabine, aterrar a torre, botar o transformador que o Valério indicou, e além disso tudo, você fazer o aterramento todo o teu sistema. Se você botar um aterramento meia boca, é melhor não ter. É melhor não ter. Eu também acho. Um aterramento meia boca, é melhor não ter. Para vocês terem uma ideia também, por exemplo, a InterTV, que é uma afiliada da Rede Globo, ela tem transmissor lá. Não sei se ela utiliza ainda, mas ela utilizava uma chave remota, que por sinal era caríssima, porque nós tínhamos um colega aí, o saudoso Celso, PYVTV, ele trabalhou muito tempo lá, né? E ele até conseguiu construir uma chave dessa. O que eles faziam? Quando o tempo estava para armar a tempestade lá, etc., eles remotamente desligavam essa chave. O que essa chave fazia? É o que o Fábio falou. Essa chave desligava todos os sistemas de aterramento, deixava o transmissor flutuando, ou seja, o transmissor não tinha ligação nenhuma à terra. E com isso eles conseguiam proteger o sistema deles lá. Aí quando passava a tempestade, eles acionavam a chave novamente para manter o aterramento, entendeu? Por isso que ele falou, ou tudo flutuando ou um aterramento bem feito, né? Um aterramento padrão, assim como você fez aí. Aterramento padrão, exatamente. Você está fazendo um aterramento espetacular lá na estação dele. E padrão, eu recomendo aí até para quem quer fazer algum tipo de aterramento, o João Saad, PYDPU. Padrão. Tem uma palestra muito, e tem um site também, um blog, né, na verdade. Eu recomendo como referência, sinceramente é a minha referência, e eu sempre indico ele como referência para todos aí em relação a aterramento. Gente, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveita que é a hora, hein? Uma pergunta bem simples aí, de ordem prática. Os equipamentos que estão lá, como é que seria uma ordem de consumo deles, só para ter uma noção ali da questão elétrica? Qual seria? O Fábio, que teve relógio lá no nome dele, lá numa cabine que a gente tinha que usava lá, ele pode dar uma noção boa aí. Foi praticamente durante 5 anos consumo mínimo. Não chegava aí aos 100 kW mínimos que uma ligação modal tem. É bem pouquinho, não chega... ficava por volta de 30 kW, mais ou menos, durante o 30 kW durante o mês. E lembrando que nós não tínhamos equipamento só de rádio amador lá, né? Tinha outros equipamentos de internet, etc. lá. Como eu falei na apresentação lá, viu, Wesley? A gente chegou à conclusão, no início a gente quer botar o rádio o transmissor com 50 watts para chegar longe, e não é o ideal. Poxa, a nossa repetidora atualmente está com 10 watts, meu amigo. Por exemplo, o Ramos, o Papo Uniforme 1 KBC, mora lá em Itaboraí. Pô, ele disse que recebe a repetidora lá final de escala. Sim. Entendeu? Esse dia tinha um cara com HT lá de Alcântara. É isso aí. O cara estava lá em Alcântara com HT, diz ele que era um HT, né? E com uma grande vantagem, você diminui o nível de interferências, mas diminui extremamente, cai vertiginosamente o nível de interferência que entra no receptor. A atual 145.390, mesmo operando com 2 direcionais, como vocês viram aí, ela tem uma cobertura com as linhas laterais dela, ou seja, a área nula das antenas, de Cabo Frio até Resende, aqui no Rio de Janeiro. Chega até um pouquinho mais distante, mas vamos limitar aí no Rio de Janeiro. E para frente ela chega até Barbacena. Né? Então, com 10 watts. Com 10 watts. Que na verdade é o seguinte, pela nossa projeção, ela não deveria estar com 10 watts. Ela está com 10 watts porque quando nós instalamos lá, ela estava com algum problema de interferência, que nós até hoje ainda estamos estudando e tal, mas não voltamos mais lá. Nós estamos pensando em deixar ela aí com em torno de uns 30 watts, mais ou menos. Que já é até muito, né? Sem contar, né, Valério e Fábio, que os 10 watts que a gente atira daqui para lá,
podem ser recíprocos de quem atira de lá para cá. Então, Barbacena, o cara pode acessar a repetidora, às vezes, pelo ganho que ele tem do tiro de lá para cá, mas também pela nossa recepção diretiva. Exatamente. Isso aí a gente vai Isso aí, é isso aí. conversar bastante sobre daqui a 2 semanas, né? Bom, gente, mais alguma pergunta? Faltam aí... No mais é dizer o seguinte, né? Tá aí, por exemplo, quem lida com essas repetidoras aqui em Petrópolis nos últimos 12 anos, eu, Fábio e Humberto, o Beto também, tem mais algumas pessoas aí, o Ricardo tem estado conosco aí nos últimos anos também. E o seguinte, cada dia é um aprendizado. Quando você vai lá no morro fazer uma manutenção, você pensa o seguinte, pô, hoje o que eu encontrar lá, eu já vi isso aqui. Você chega lá para a tua surpresa, é muito comum você chegar lá e encontrar um problema que você nunca viu antes. Então é um aprendizado constante. Para o radioamador é fantástico. É isso aí. Mais alguma questão? Faltam 1 minuto e meio. Um detalhe só em relação ao tipo de bateria que se usa em repetidora, é aconselhável a usar aquelas baterias geoestacionárias por conta da descarga delas, né? A tolerância delas a uma descarga maior, ou não tem problema usar bateria de carro normal? O que você aconselha nesse sentido? A gente recomenda bateria estacionária, mas não precisa ser de gel, não. De gel até nem conheço muito, mas a estacionária ela tem uma série de vantagens para esse tipo de equipamento, que ela tem uma durabilidade bem maior, né? E, obviamente, a bateria estacionária ela não serve para linha automotiva, por causa da amperagem de partida ali. Mas o indicado mesmo que a gente tem usado e tem dado certo é a bateria estacionária normal, selada, né? A gente usa aí, aquelas nem sei, LR, acho que é LR, né, Fabinho? Rapidinho, gente. Eu tenho que finalizar aqui. Vocês querem continuar, eu abro novamente, mas eu vou finalizar aqui a gravação, finalizar a apresentação, porque senão vai fechar sem ter a finalização. Primeiro, quero agradecer aí ao Valério pela grande apresentação, foi espetacular mesmo. Acho que vou te falar que é a primeira do gênero que a gente vai poder ter aí para deixar legado. E seguramente isso vai estar disponível aí no YouTube também para consultas posteriores. E o pessoal da turma aí que às vezes pegou uma coisa mais profunda, fiquem tranquilos, mas é assim mesmo. Cada um pega um pouquinho, vai subindo um degrau e a coisa vai melhorando. Valeu, gente. Obrigado a todos e eu vou finalizar.